Bom dia. Hoje é quarta-feira de cura e libertação aqui no Sopro Divino, minhas irmãs e meus irmãos. Deixa eu te perguntar uma coisa que talvez você nunca tenha parado para pensar. Se Jesus te fizesse hoje uma única pergunta, o que você quer que eu te faça? O que você responderia? Seria uma cura física? Um alívio na mente cansada? A restauração da sua casa? Ou talvez algo mais profundo? O perdão por algo que ainda pesa dentro de você? Tem dores que o remédio não cura, tem feridas que o tempo não fecha, e tem culpas que paralisam mais do que qualquer doença. Hoje, nós vamos mergulhar numa das histórias mais poderosas dos evangelhos, a do paralítico de Cafarnaum, e descobrir que a verdadeira cura começa no coração. Prepare-se, porque neste sopro divino, a palavra vai entrar em lugares que talvez ninguém mais tenha tocado. Imagine a cena. Uma pequena casa em Cafarnaum, lotada de gente. Jesus está ali, ensinando, e a multidão se aperta tanto que ninguém consegue nem chegar perto da porta. O ar está quente, o ambiente cheio, e todo mundo quer ouvir uma palavra, ver um milagre, receber algo. Entre aquelas vielas, num canto esquecido da cidade, há um homem deitado numa esteira. Ele é paralítico, e isso naquela época era mais do que uma limitação física. Era quase uma sentença social. Ele não podia trabalhar, não podia andar, não podia nem se aproximar do templo. E o pior, as pessoas olhavam para ele e diziam que aquela doença era castigo por algum pecado. Imagina o peso disso. Além de estar preso no corpo, ele estava preso na culpa. Ele acreditava que merecia aquela dor. Ele se sentia esquecido por Deus, excluído pelos homens e aprisionado pelo passado. Era uma prisão invisível. E talvez você conheça bem essa sensação de estar paralisado por dentro, mesmo quando o corpo continua de pé, mas aquele homem ainda tinha uma centelha de esperança. E é aí que Deus começa a agir. Enquanto o paralítico lutava com seus pensamentos, 4 amigos apareceram. Eles sabiam que Jesus estava na cidade e decidiram que aquele seria o dia do milagre. Eles olharam para o amigo caído e disseram: "Você não vai ficar aí, não. Hoje a gente vai te levar até Jesus." E lá foram eles, cada um segurando uma ponta da maca, enfrentando as ruas cheias e o calor da multidão. Mas quando chegaram, a porta estava bloqueada. Ninguém abria caminho. A situação parecia impossível. Mas sabe o que é bonito? Eles não desistiram. Eles olharam para cima e viram um telhado. E onde todo mundo via um limite, eles viram uma oportunidade. Subiram, começaram a tirar as telhas, abrindo um buraco bem em cima de onde Jesus estava. E com cuidado, amarraram o amigo e o desceram diante do mestre. Pense na cena. A casa parou, o pó caindo, o barulho, a ousadia. E lá vem o paralítico, descendo devagarzinho, até cair aos pés de Jesus. Isso é o que eu chamo de fé em movimento. A fé que não espera, a fé que age, a fé que se arrisca. E Jesus viu tudo isso. Quando Jesus olhou para aquela cena, ele não viu só um homem doente. Ele viu fé. Mas não apenas a fé do paralítico. Ele viu a fé dos 4 amigos que acreditaram junto. A fé compartilhada tem poder de levantar quem já não consegue mais acreditar sozinho. E então Jesus disse algo totalmente inesperado: "Filho, os teus pecados estão perdoados." As pessoas esperavam que ele dissesse: "Levanta e anda." Mas Jesus foi direto no ponto mais profundo: a alma. Ele sabia que aquele homem não estava apenas doente. Ele estava culpado, quebrado por dentro. E antes de curar o corpo, Jesus curou a consciência. Antes de libertar as pernas, libertou o coração. Porque a maior paralisia é a culpa que te impede de sonhar,
E a maior cura é o perdão que te devolve a paz. Jesus sabia que não adiantava andar com o corpo se a alma continuasse presa. Então ele o libertou da culpa. E talvez seja isso que ele queira fazer com você hoje. Curar o que ninguém vê. Mas os religiosos, como sempre, começaram a murmurar. Quem ele pensa que é? Só Deus pode perdoar pecados. Eles estavam vendo o milagre acontecer diante dos olhos, mas estavam cegos pela tradição. Eles queriam ver pernas se movendo, mas não queriam ver corações sendo transformados. Então Jesus, com toda a autoridade, disse: o que é mais fácil? Dizer, os teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? E naquele momento, ele estava dizendo, eu não sou apenas um curandeiro. Eu sou o Filho de Deus, o Senhor que tem poder para perdoar e para libertar. Eles pediram uma prova, e Jesus deu. Jesus olhou para o paralítico e disse com voz firme, levanta-te, toma o teu leito e vai para tua casa. E imediatamente o homem se levantou. O chão que o prendia se tornou o palco do milagre. Ele pegou a maca que antes o carregava e saiu andando diante de todos. O povo ficou em choque. Alguns choravam, outros aplaudiam, e todos glorificavam a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. O homem saiu dali curado no corpo e liberto na alma. A culpa se foi, a dor se foi, a vergonha ficou para trás. Aquele que entrou carregado saiu andando com a cabeça erguida, cheio de alegria. E a maca, aquele símbolo da limitação, agora se tornou testemunho da libertação. Essa história é um convite para nós, porque muitos de nós estamos deitados em alguma maca hoje. Pode ser uma mágoa, uma ferida antiga, um erro que você nunca conseguiu esquecer. Mas Jesus continua dizendo, levanta-te. E sabe o que mais? Às vezes, para viver o milagre, a gente precisa quebrar o telhado. Tem hora que a porta se fecha, a vida trava, e Deus espera ver até onde vai a nossa fé. Se a entrada principal não está aberta, suba pelo telhado. Não desista só porque ficou difícil. Cerque-se de pessoas que te levem para perto de Jesus. Amigos que oram por você, que te levantam quando você não consegue se levantar. Porque há milagres que só acontecem em comunidade, quando a fé é compartilhada. E lembre-se, a cura do corpo é bênção, mas a libertação da alma é vitória eterna. Hoje, o mesmo Jesus está dizendo para você, filho, os teus pecados estão perdoados. Você é livre para recomeçar. A culpa não tem mais poder sobre você. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, nós te agradecemos porque a tua palavra é vida e poder. Hoje entendemos que a verdadeira libertação começa dentro da alma. Perdoa, Senhor, as culpas que nos paralisam, as lembranças que nos ferem, as vozes que nos condenam. Derrama sobre nós o teu perdão e dá-nos um novo começo. Assim como o paralítico, queremos nos levantar hoje, curados, libertos e cheios de fé. Abençoa nossas famílias, restaura o que foi perdido e coloca em nós uma fé ousada, capaz de quebrar telhados para te encontrar. Em nome de Jesus, amém. Hoje, receba essa palavra. A sua cura é possível, mas a sua libertação é inevitável quando Jesus entra na história. Deixe ele tocar o que ninguém mais toca. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de fé emprestada. Alguém que você sabe que está deitado na alma. E não se esqueça, sexta-feira é o nosso dia de vitória e gratidão. Eu sou Moreira, e esse é o Sopro Divino. Fiquem em paz.